não acabou. Ouço o berimbau a tocar, vejo o capoeira jogar. Boa noite outra vez. Eu creio que no vídeo anterior eu acho que eu não deixei bem claro, né? Eu acho que eu não deixei bem claro a minha ideia com relação aos motivos que trouxeram os africanos até aqui. Por que eles vieram até aqui? Pela resistência até a morte dos nativos. Eles simplesmente não aceitaram. Então hoje a gente vê inúmeras histórias, a gente vê inúmeras pessoas tentando dizer que o nativo não servia para o trabalho, que o nativo era vagabundo, que o nativo trocou o ouro a troco de espelho, enfim, as histórias são as mais variadas possíveis. Mas o que nós temos de realidade é que o povo negro só veio para cá pela resistência até a morte desses nativos que aqui se encontravam. A pergunta é, como é que essas pessoas vieram da África para cá? Vamos abrir um parênteses nesse raciocínio, para a gente entender como é que essas pessoas vieram para cá. Eles saíram daqui, o opressor saiu daqui e foi para lá e começou a laçar africano e jogar para dentro do navio e trazer para cá? Claro que não. A história todos nós conhecemos. Assim como nós vivemos aqui até hoje, em sistema de aldeias, eles vivem lá até hoje em sistema de reinos. E esses reinos, quando um entrava em confronto com o outro, na maioria das vezes por motivos religiosos, o reino derrotado, ele era aprisionado e vendido em troca das iguarias da Europa, que consistia no sal, no açúcar e na pimenta do reino. Tanto que a palavra salário tem origem no sal, que era moeda de compra, valia dinheiro, era moeda de troca. Então tá, como é que fica essa questão? Vamos nos ater a esse termo aprisionado. Se a gente for analisar, nós vamos ver que não existia uma prisão de segurança máxima, com soldado, com guardas, com fuzis, com nada disso. Por que não existia isso? Porque o reino que vencia hoje, ele não era um vencedor soberano. O reino que vencia hoje era o que poderia perder amanhã. Então, se a gente for analisar esse contexto da história, nós vamos ver que essa prisão, se é que assim podemos dizer, era uma prisão extremamente precária. Essa prisão era precária. Quer dizer, então, o reino que era derrotado, ele era aprisionado num lugar completamente precário, à espera do navio negreiro ou do tumbeiro, como quer que seja, à espera desse tumbeiro para ser vendidos como escravo. Então, como é que fica isso? A pergunta é, por que é que essas pessoas que estavam num local completamente precário não fugiam de lá? De repente podia chutar essas portas e sair correndo todo mundo de lá mesmo. O que nos leva a analisar que essas pessoas que para cá vieram por motivos culturais. Por exemplo, eu fui derrotado, sou obrigado a me submeter. E quando essas pessoas aqui chegaram, onde foi que o opressor errou? Isso é a visão enquanto nativo, uma visão diferente da história. Onde foi que o opressor errou? Colocaram negros e índios junto, com o objetivo de quê? De que os negros ensinassem o índio a trabalhar. De repente o índio não servia para o trabalho, mas os negros serviam. Então vamos colocar essas pessoas juntas para que eles ensinem o índio a trabalhar. E novamente o tiro saiu pela culatra. O que foi que aconteceu? O índio ensinou o negro a fugir. Porque o índio nunca aceitou essa imposição do sistema. E juntos, negros e índios protagonizaram essa história durante 350 anos em busca de uma liberdade. Eles sabiam o que era? Claro que não. Tanto não sabiam que em 1888 eles alcançaram a liberdade com a assinatura da Lei Áurea. O que aconteceu? Os índios não precisavam vir para a cidade. Os índios sempre moraram no mato. A mata era a casa deles. A mata é a casa deles. Quem precisava de uma casa e estava fora dela era exatamente os negros. 1888, os negros
continuaram a protagonizar essa história sozinho. Aí vem de novo o que eu já disse no começo. No princípio da história, o índio não servia para o trabalho. E nesse momento de 1888, vamos trazer o nosso raciocínio para esse momento dessa liberdade. O que é liberdade, como consegui-la e o que fazer com ela. A liberdade é fugir dos grilhões. Como é que se consegue isso? Através da assinatura da Lei Áurea. E o que eu faço com essa liberdade? Eu preciso continuar vivendo. A comida na senzala era péssima, era muito ruim, mas ela existia. O teto que os protegia das intempéries da natureza eram piores ainda, mas eles existiam. E de repente ele se vê soltos numa sociedade que não estava preparado. A sociedade não estava preparada para recebê-los. Durante 350 anos eles cortaram cana. O que eles fariam agora? Então, se a gente analisar 1500, o índio não serviu para o trabalho. 1888, o negro também não. Que se o índio não tinha qualificação para trabalhar em 1500, 388 anos depois, o negro também não tinha essa qualificação. E agora? Tanto que muitos deles voltaram para as fazendas como assalariados. Outros tantos se submeteram a condições subalternas na sociedade para continuarem vivendo. E não podemos analisar, e não podemos nos esquecer que a comida era muito ruim, mas existia. O teto era pior ainda, mas existia. E hoje eles tinham que conseguir isso. Conseguir a que preço? Eles não tinham qualificação para o trabalho. O negro não servia para o trabalho em 1888. Aí vem a pergunta: qual trabalho? Qual era a qualificação que os índios tinham em 1500 e qual era a qualificação que o negro tinha em 1888? Nós voltamos a abordar esse assunto. Boa noite, senhores.